Bom, primeiramente, o Observatório de Regionalismo gostaria de agradecer a presença do professor Paulo Gustavo Pellegrino Correia. O professor Paulo Gustavo, ele é professor doutor na Universidade Federal do Amapá, no curso de Relações Internacionais e no mestrado de Estudo de Fronteira. Então, obrigada, professor, pela entrevista. Eu gostaria de saber, então, muito se fala sobre a integração na América Latina, da integração sul-americana, mas pouco se fala da importância ou da relevância dos países amazônicos e dos países caribenhos nessa relação de integração. Então, o que o senhor pode falar sobre isso para a gente? Bom, eu acho que um primeiro ponto é pensar que a ideia de integração latino-americana ela foi, em algum formato, substituída, em termos de projeto, por integração sul-americana. E que, quando a gente fala de integração sul-americana, a gente pode falar de alguns eixos de integração e o amazônico é um. Entretanto, quando a gente fala de um eixo amazônico de integração sul-americana, a gente está falando de diversos países de uma região que ocupa mais da metade da América do Sul. E aí a gente vai perceber que tem alguns eixos como Brasil, Bolívia e Peru, em que tem uma atenção em projetos específicos e um outro eixo, que é esse o que eu vou falar mais, em que é o que você chamou de Amazônia Caribenha, que são os países ou a região que compõe, ou região das Guianas. O Amapá, olhando bem para o norte então da América do Sul, o Amapá, a Guiana Francesa, que é um departamento ultramarino francês, o Suriname, a Guiana, Roraima e um pedacinho da Venezuela. Isso é o que hoje a gente chama de região das Guianas. Essa região ela compõe um eixo da chamada Amazônia Transnacional bastante específico. E ele é específico em diversos aspectos. O primeiro deles é o sociocultural. Quando a gente olha para todo o entorno geográfico do Brasil, ele tem alguns traços em que aqui eles não vão aparecer tão fortes. Ao contrário, a gente tem ali, do ponto de vista idiomático, uma junção então do português, francês, holandês, inglês e aí sim o espanhol com a Venezuela. Do ponto de vista sociocultural, a gente tem dentro dessa região uma grande presença, principalmente no Suriname e na Guiana, da população indiana. E aqui a gente não vai confundir com indígena, é indiana da Índia, em que são grupos em que compõem, no caso, por exemplo, da Guiana, mais de 40% da população, do Suriname quase 40% da população. Temos também uma presença muito forte de javaneses, então isso tem uma influência na cultura, no idioma e na religião do local, e obviamente a presença de grupos indígenas em que são grupos menores, mas ali muito presentes. Do ponto de vista, agora pegando na perspectiva do Brasil, para a política externa para a região, a gente teve durante um período, o recorte do período do governo Lula, uma atenção muito grande para a América do Sul, porém ali, por mais que houve algumas iniciativas, a gente vai perceber que essas iniciativas, elas, em termos de intensidade, quando comparada aos outros países amazônicos, não tem nem comparação, porque foi muito menor. E aí, quando a gente olha para o mapa da região do ponto de vista da integração, a gente vai ver que tem um certo blackout de projetos, blackout de ações políticas, blackout de relações do Brasil com a região desses países amazônicos. Então, nesse sentido, a integração ali, ela se torna um pouco ausente, tem potencial. Como é que a gente poderia falar, assim, quanto se perde tendo esse tal de blackout nessa região? Bom, eu vou falar então sobre esse blackout e das interações que nós temos com a região, que nós não temos integração, mas nós temos interações. Em termos do potencial, tendo em vista que Guiana Francesa é um departamento, é território francês e europeu, só ali já apresenta um potencial muito grande em fazer uma relação com a União Europeia. Quando a gente entra dentro da Guiana Francesa, a gente entrou na zona do euro, entrou nas leis europeias, e que isso poderia ser utilizado como uma potencialidade de relação com o Brasil, porém não é. Quando a gente olha para a Guiana, então depois do Suriname, e a Guiana em Georgetown é a sede do CARICOM, em que é a organização caribenha
em que também não é utilizado como potencial. A gente vai ver que o fato de ter a sede ali não faz com que as interações, né, tanto com a União Europeia como com o Mercosul, para pensar em projetos integradores a partir do Brasil, aconteçam de forma mais fluida. O Brasil perde, acho que, uma oportunidade de uma interação econômica mais forte, porque são países com baixa produção industrial, inclusive de alimentos, e que o Brasil poderia ser um grande fornecedor. E quando a gente olha a balança econômica, as relações econômicas do Brasil com a Guiana Francesa, Suriname e Guiana, a gente vai ver que é baixíssima, né? A gente tem países no Caribe em que são muito menores e mais longe, onde a interação comercial é muito mais forte. E o segundo ponto aí que eu queria falar é que, apesar de a gente não ter integração, nós temos uma interação sociocultural muito forte. Por quê? Existe um percentual em toda essa região da população, Guiana Francesa, Suriname e Guiana, que são de brasileiros que foram para lá principalmente para explorar ouro, né? E que se tornaram uma comunidade bastante presente no local. Quando a gente olha na Guiana Francesa, se a gente vê as possibilidades de legais e ilegais, pode chegar a 30% da Guiana Francesa. No Suriname, 15% da população é de brasileiros, e na Guiana também. Os brasileiros vão para lá em uma interação para trabalhar muitas vezes no garimpo, mas muitos ficam para trabalhar em serviços e formam então a sua comunidade ali. Então a presença do Brasil ela se dá, entretanto não do Brasil do ponto de vista do Estado, e sim mais da nossa população. Bom, então, professor Paulo Gustavo, o Observatório tem muito a agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Espero que possamos ouvir um pouco mais, né, no futuro sobre esse potencial sendo desenvolvido, quem sabe. Quem sabe. Né? Então, o Observatório de Jornalismo agradece essa sua entrevista. Eu que agradeço a disposição.